Vamos então começar. E à medida que as pessoas forem entrando, depois vamos admitindo. Miguel, peço o teu auxílio. Cá estou. Bem-vindos então à primeira roundtable do Grupo Templários em Portugal, que é com o apoio do Templar Corps Internacional. O Grupo Templários em Portugal é um dos maiores grupos de discussão do Facebook sobre o tema dos Templários em português, tendo ultrapassado os 10 mil membros muito recentemente. O Corpo de Serviço Templário é uma iniciativa internacional da OSMTHU, com membros em mais de 2 dezenas de países e diversos projetos de investigação e assistência social, incluído em Portugal. Para mais informações e conhecer o programa de voluntariado, consultem, por favor, templarcorps.org. E desde já agradecemos ao Corpo de Serviço a disponibilização dos meios para a realização deste debate. O tema de hoje é o programa transmitido pela RTP1 às quartas-feiras, Relíquias Perdidas dos Templários. É uma produção do canal História e o programa apresenta-se na forma de um documentário sobre 2 caçadores de tesouros ingleses que adquiriram no circuito privado de antiguidades um conjunto de objetos identificados como o Tesouro Perdido dos Templários. Os objetos estavam na posse de um colecionador suíço, mas a sua origem remonta, segundo o programa, às escavações clandestinas feitas em Tomar nos anos 60. O programa centra-se em 5 dos muitos objetos da coleção, designadamente o elmo, um cálice negro, um cálice branco, a espada e uma pequena arca. Vamos então ver um pequeno trailer, vou partilhar aqui o meu ecrã, que serão à volta de 3 a 4 minutos, que nos dão uma noção do que é o programa. Muitíssimo bem, creio que todos viram bem. Neste debate vamos ter... Creio que o vídeo continua a tocar de fundo. Ok. Já não estão a ver o vídeo partilhado, pois não? Estão a ver? Ok. Não, está tudo ok. Muitíssimo bem. Então vamos ter, para discutir, vamos ter hoje o Luís Fonseca, que está aqui oculto. Olá, Luís, tudo bem? Diz olá à malta. Olá, olá. Bem, Boa tarde. É o Comendador de Lisboa. Vamos ter o João Pedro Silva, que se vai apresentar a seguir, e o João Fiandeiro também se irá apresentar a seguir. João Pedro, queres dizer quem és? Este debate? Boa tarde. Ora, antes de mais cumprimentar a todos. Estamos provavelmente todos confinados em casa e por isso com disponibilidade para nos reunirmos por esta via. De qualquer forma é sempre um prazer partilhar estes momentos com tantos, e em particular relativamente a estes temas que nos trazem tanta atenção. Esse mestrado é sobre os Templários em Tomar, na perspectiva de desenvolvimento económico territorial. Portanto, eu tenho uma postura clara e óbvia e sempre me assumi dessa maneira, não tenho problema nenhum com isso. Estou envolvido com algumas organizações locais do Estudo Templário e nisso também, e do qual faço muito interesse em promover e desenvolver aquilo que é importante também para Tomar e para o país de alguma forma. Estou ligado ao turismo do centro de Portugal, do qual também faço promoção externa de Portugal e da região centro e muito propriamente aqui com Tomar. Não quero me estender muito mais porque depois com certeza se irá falar. Com certeza. Mais. Muito obrigado, João. Obrigado por participar. Ora bem, nós vamos tentar organizar o debate da seguinte forma. Nós, entre o painel, vamos falar um bocadinho acerca de cada um dos temas e depois de fazer um resumo final, vamos servir à participação de todos que poderão pedir para participar. Eu peço que não se crie o caos. O Miguel da Fabiana está neste momento, portanto, a gerir as intervenções e poderá abrir os microfones ou fechá-los conforme as pessoas quiserem. Portanto, tem aqui o bate-papo no Zoom, no qual podem pedir a intervenção à medida que quiserem, e depois o Miguel poderá então dar passo a cada um venha a intervir. Os tópicos que eu tinha aqui selecionados, mas podemos divergir à medida que a conversa for andando, serão os seguintes. Começar um bocadinho a falar sobre a história dos objetos, que é o onde, como, quando, quem, 10 minutinhos mais ou menos para isto. Depois falar sobre o tesouro do templo. É este o tesouro do templo? O que é que seria o tesouro do templo? O que é que se fala? Enfim, toda a especulação à volta disso.
Em terceiro lugar, ver os objetos, 20 minutos para falar um bocadinho dos objetos, cada um deles. O elmo, o cálice, o negro, o branco, a espada, a arca pequena. Já tenho aqui selecionado o clipe onde temos toda a parte sobre o cálice negro, que foi o primeiro que foi apresentado na última quarta-feira. Portanto, temos também ver esse bocadinho e depois discutir. Depois, o interesse e a importância das relíquias no estudo sobre os templários. 10 minutos acerca dessa questão. E, finalmente, 5 minutinhos sobre os diversos documentários no canal História que têm envolvido os templários, que podem ser de interesse e que podem depois ajudar à discussão a seguir. Porque muitas vezes, quando se fala de um deles, fala-se de todos os outros. Com um resumo final de 5 minutos, depois abrimos a discussão a toda a gente, a quem quiser. E, portanto, começando então pela história dos objetos, se calhar o João é capaz de nos dar uma melhor ideia acerca disso, não? Nós temos a noção que aquilo que é dito é que eles foram encontrados, portanto, em Tomar, uma escavação nos anos 60. A implicação parece ter sido que eles foram encontrados ou no castelo ou no convento, mas isso nunca é explícito. Quando se fala de encontrar esses objetos, há sempre imagens do castelo ou do convento, mas isso não é explícito. Poderá ter sido em qualquer sítio em Tomar. Não é? É por aí? Então, é por aí, sim, mas eu passo já também a definir a minha, não é posição, mas aquilo que é o que me vai na alma, como costumamos dizer. Eu também tenho imensas dúvidas, atenção, eu não estou aqui, eu não vim defender, entre aspas. Imagino que não. Não, de maneira nenhuma, até porque nem sou especialista para certificar isso, não é a minha área, e daí que expliquei efetivamente qual foi isso. Eu conheço o Hamilton, talvez há 7, 8 anos, por intermédio de uma empresa parceira da minha, inglesa, que no fundo também desenvolve tours templários e tal, não sei quantos, e que me contacta... Hamilton White é um deles, não é? Depois outro é o Hamilton White. E o Carl Cookson. Eu conheço primeiro, pronto, os dois, o Hamilton e o Carl. Sendo que o Hamilton é que é o detentor, é o que tem a posse das peças. Ele tem uma outra empresa, já há muitos anos, é um antiquário, digamos assim. Aquilo que se poderá definir mais comumente é que é um hoarder, ele é um coletor. Daquelas pessoas que vai às feiras da Ladra, vai a tudo que é curiosidades e não sei quantos e procura algo que lhe interessa, compra. Ele de alguma forma tem capacidade económica para isso ou teve meios para esse efeito e tem uma panóplia de coisas. E quando a empresa, ao fim e ao cabo, me contacta se estava disponível naquele dia e naquela data em especial para fazer a visita a uma pessoa e que me indicam, eu pergunto sempre quando é sobre a temática, um pouco para identificar qual é a origem ou o que é que está ali envolvido para perceber a forma como vou fazer a abordagem e a visita. Ou seja, o que é que lhe vou mostrar. Porque se for simplesmente alguém que quer conhecer o Convento de Cristo ou o Castelo, ou... que já aconteceu imenso, especialmente americanos, a gente, ok, mostra e conta a história, não tem problema nenhum desse enquadramento, mas já sabe que não vai tão aprofundado. E neste caso foi-me dito que era alguém que estava muito interessado na origem, aquilo que era o plano e que era um indivíduo ligado à história. Só me disseram isto. E então pedi autorização para visitarmos o castelo, a torre de homenagem, era só uma pessoa, teria hipótese disso, e visitámos também a adega, onde se fez ali uma pequena abordagem. E terminámos a visita é o da direita, é o senhor que tem um bocado esta imagem de Indiana Jones, ele anda sempre vestido assim. Aliás, ele tem hábitos, a sério, ele tem hábitos alimentares extremamente esquisitos e é uma pessoa assim um bocado, é verdade, mas não interessa. Mas, à parte disso, são extremamente divertidos, aquele inglês bom vivant que gosta de comer e beber, e não sei quando, especialmente o Carl. O que é que sucede? Nessa altura, pá, há 8 anos, 7, 8 anos, quando estamos a terminar, isto foi um dia inteiro, fui buscá-lo a Lisboa e depois levava-o para o hotel. E estamos já em Santa Maria dos Olivais, em que, ao fim e ao cabo,
levanta sempre aquela questão de dúvida e de mitologia sobre o Santo Graal e aquelas coisas assim, e ele tinha mostrado muito interesse em perceber se haveria cálices, ele levantava questões, então, mas haveria aqui relíquias e não sei quantos. Eu disse assim, é assim, se existiam ou se existem, elas não estão aí, até porque do que me é dado a conhecer, o que há em espólio do próprio convento não é assim tanto, até porque nós sabemos ao longo das ocupações que o próprio convento teve, aquilo que foi acontecendo e com as reformas que houve e as mudanças todas. Não temos dúvidas acerca disso. E até das próprias escavações que houve em tempo da La Salette e da Ana... agora esqueci-me do resto do nome dela, que foi chegou a ser a diretora do convento, que é arqueóloga do IGESPAR, atualmente da GPC, do qual fez escavações, tanto quanto sei, foi a última pessoa a fazer escavações, até por causa da reforma das casas de banho e tudo isso. Não houve achados. Ana Carvalho Dias, muito obrigado. Não houve achados, tanto quanto se saiba, e a Saleta Ponte foi minha professora, e ela foi minha professora não só em licenciatura como em mestrado, é uma pessoa com quem tenho algum respeito e conhecimento e gosto muito de dialogar com ela, não houve achados dignos de dizer isto no castelo ou no convento. Atenção, não estamos a falar cá em baixo, até porque ela fez alguns que sabemos disso e estão publicados. Portanto, quando chegamos a Santa Maria e estamos a terminar, e lhe mostro na gravação do centro da igreja, aquela gravação que está, que aparentemente possa ser um cálice, e que se joga um pouco com esse mito sobre a simbologia que ali está, ele diz-me então, olha, vou já revelar porque é que vim fazer esta visita, porque eu tenho uma empresa sou antiquário, tenho uma empresa que se chama Monaco Auctions, portanto ele viveu no Mónaco durante muitos anos e é aí que ele conhece o Carl. O Carl viveu lá e foi lá que ele faz de alguma forma riqueza, porque o Carl foi real estate, portanto imobiliário, e fez muitos negócios no Mónaco e viveu em França muitos anos, portanto é pessoal que sempre se teve relativamente bem na vida. E o facto é que ele mostra-me no seu smartphone estes objetos. É a primeira vez que eu tenho contacto visual com os objetos. E eu disse-lhe, Hamilton, eu estou a ver objetos que acho muito interessantes. Ele põe uma questão, então, e comprarias ou estarias interessado? Acharias que isto deveria estar aonde? Eu assim, isso é um objeto, se a ser verdadeiro, deveria estar em museu. Devia estar exposto, identificado e interpretado para todos podermos, ao fim e ao cabo, desfrutar. Duvido é que haja em tomar meios para que se possam pôr já a adiantar nisso, mas isso haverá com certeza quem se interessa. Pronto, e fomos conversando, e pronto, e daí quando viemos pelo caminho de fora, ele foi falando um pouco, olha, sabes isto e tal, assim, assado. Inclusive em Santa Maria, sabemos da antiga necrópole e do cemitério que ali existe próximo, e ele levantou a questão se poderia aquilo alguma vez ali ter sido enterrado. Ele próprio demonstrou dúvidas sobre onde é que estaria as peças enterradas. A história que ele tem, e que me contou, pelo menos eu vendo-a como tal, é de que teriam sido desenterradas numa zona perto de um cemitério e que teria sido pelos anos 60, 70 do século XX e que as pessoas que as encontraram, que eram mais do que um saco, com diversas peças, que não valorizaram o suficiente e que ficou meio esquecido e que mais tarde venderam esses objetos de forma despertada, não junta, não como um tesouro em si. Ou seja, a conexão à Suíça é só de um dos objetos. Portanto, eles não foram todos vendidos a um colecionador suíço. Eles depois acabaram por, ou ele, o Hamilton, acabou por recolecioná-los indo à procura de vários dos donos que os tinham. Correto? Perfeitamente. Porque é uma das coisas que fica em dúvida. A ideia inicial do primeiro programa, parece,
é que, portanto, aquilo é encontrado em conjunto e depois é vendido em conjunto a um colecionador suíço com quem ele depois fala e consegue resgatar essas peças. Mas, pelo que me quer parecer agora, não é assim. Portanto, há várias peças, são vendidas em diversas ocasiões a colecionadores diferentes, se calhar em Portugal, se calhar fora de Portugal, e eles depois o que fazem ao longo do tempo vão conseguindo ligá-las todas a este achado dos anos 60. Será isso? É um pouco isso. Aliás, eu, muito honestamente, também, e convivi já, ainda este ano estive com eles em outubro passado, porque entretanto, posso adiantar sem problema nenhum, já foi filmada uma segunda série que não é sobre os Templários. Eu posso adiantar já, não posso adiantar mais que isto também. Como é óbvio, pronto, este tipo de coisas antes de serem lançadas também não é nenhum segredo, mas a gente assina contratos, tem que ser assim. Claro. O facto é que há aqui, penso eu, uma ou duas razões que levam a que tivesse aqui uma empatia muito grande. A minha facilidade de comunicação, eu falo 5 línguas, especialmente o inglês e o espanhol, mas muito o inglês, e essa situação obviamente que facilita a comunicação. Por outro lado, um conhecimento relativamente vasto sobre esta questão dos Templários em Tomar, e pronto, mas isso é ler, é estudar, é viver e estarmos cá integrados. E conhecer, e não tenho problema nenhum com isso conhecer relativamente bem o Convento de Cristo. E quando digo relativamente bem, porque quem sabe aquilo é altamente complexo. Há cantos que se calhar muitos dos que lá trabalham nunca entraram. Portanto, é uma coisa que dizer assim, conheço aquilo de uma ponta à outra. Pronto, ok, ainda bem. Eu não o digo. Agora não, mas ia lá quase todos os dias. Portanto, e felizmente tenho a confiança e a relação, porque por diversas questões até dos meus estudos, a abertura para ir a determinados locais e no intuito da sua preservação e conhecimento. Bom. Então, continuando com o Hamilton, em que esta questão é posta, ele diz, a gente depois troca uns mails. Nunca mais tive contacto com ele, a não ser, mais tarde, e do qual eu faço parte de uma organização internacional, tal como vocês estão, que é a OSMTH, sem U, mas pronto, não vamos agora estar aqui com esse... Nós compramos e colocamos para ser diferente. Luís, não é o local nem é o tema para mas para quem está a participar, para entender, é um dos ramos da ordem atualmente, não é? E, portanto, é o ramo que está ligado essencialmente aos prioridades americanos e que está ligado às Nações Unidas, etc. Exatamente. É o ramo, ao fim e ao cabo, que é uma ONG para a cultura nas Nações Unidas, está muito ligado ao ramo, como dizes, americano, e que são 40 e qualquer coisa países, e do qual eu fiz parte do Venue Committee na organização dos eventos internacionais. E conseguimos, a dada altura, aqui há uns anos, trazer para Tomar, e é um facto. Mais uma vez, o meu objetivo é sempre o do desenvolvimento e do conhecimento. Claro. E quando estes eventos são eventos do qual vêm os grão-priorados, vêm representações, em termos de representação internacional, não é uma multidão, são para aí 60, 70 pessoas, só que trazem agregados, família e outros e não sei. E era da minha empresa a responsabilidade, a logística e transporte do aeroporto para Tomar, que dá muito trabalho, e os programas sociais, o passeio. Ir visitar monumentos, ir à batalha, ir a Coimbra, ir a última convenção fomos a Sortelha, andámos pelas aldeias históricas de Portugal, porque é essencialmente isso, dar a conhecer o nosso país. E há um pré-evento que é sempre do interesse académico ou cultural, e do qual, dentro dos diversos ramos, há as pessoas que estariam com essa responsabilidade. E esse pré-evento tem sempre convidados para exporem determinadas leituras, artigos, posições, whatever, sobre o seu local. Posso-vos dizer que da Dinamarca já veio alguém falar sobre as igrejas redondas da ilha de Bornholm,
que eram templárias e que hoje em dia algumas estão ao culto luterano. Um alemão que eu por acaso até o conheci em Köln, em Colónia, que veio falar sobre a igreja de Aachen, octogonal também, onde está sepultado Charles Magno e que é muito anterior aos templários. Portanto, estas relações, e do qual tem um interesse muito bom do ponto de vista cultural. E é aí que a gente vai aprendendo algumas coisinhas. E o inglês, que não é o Hamilton nem o Carlo, convida o Sr. Tim Wallace Murphy, que é irlandês, era irlandês, coitado. Era. Eu conheci-o bem porque eu fui buscá-lo ao aeroporto e um colaborador meu levou, e esse meu colaborador disse, ele tem um mapa do esqueleto, é que ele era magrinho e fumava que se fartava. Fumava que se fartava e do qual era uma coisa que a dada altura parecia que o homem ia cair, mas pronto, ele estava já muito frágil e ele escreve um livro que é muito interessante, The Custodians of the Truth, Os Guardiões da Verdade, por assim dizer. É um livro muito interessante. Ele vivia na zona dos Catas, portanto, na zona do Languedoc, e em França, e faleceu há pouco tempo. O barulho vem daqui da minha casa, é isso? Barulho de fundo. Sim. Capaz de ser ali. Mas não é muito, não perturba muito. Não é perturba? Ok, desculpem lá. E então o que é que sucede? O próprio time, e do qual, estando na organização, não sabia o que é que ele ia apresentar, faz uma apresentação das peças, das 20 e tal peças do Hamilton. O Hamilton e o Carlos estavam, eles não foram do evento, eles vieram àquele pré-evento porque era aberto ao público, foi apresentado na sala do Scriptorium do Convento de Cristo, onde costuma haver mas eles conheciam o Tim, ou não? O Tim Wallace Murphy? Perfeitamente, conheciam muito bem. Conheciam muito bem. Ok, continuando. Eu fiquei a saber isso naquele dia, atenção. Conheciam muito bem. Senão o time não apresentava aquelas peças. Naturalmente, quero parecer, não é? Bom, e então fizeram essa apresentação, certo? Exatamente. É a primeira vez que há assim uma apresentação pública. E os meus colegas tomaram, já viste aquilo? E da própria ordem, então, não sei quanto, assim, olha, por acaso já tinha visto aquelas peças e conheço a pessoa que as tem, que até está por aí, mas tudo bem, não é longe de saber a intenção. E isto foi há 2, 3 anos, se não me engano, 3, 4 anos, espera aí, o tempo passa, a gente às vezes perde-se. O facto é que, não tenho dúvida nenhuma, que todas estas coisas têm uma intenção, que é dar a mostrar determinada forma para determinadas pessoas. E ali não tenho dúvida nenhuma que é um palco, onde estão determinadas pessoas que têm poder e capital. Eu conheço muito bem, sei muito bem, e vocês, o Luís também com certeza, quem são estes grão-priores de diversos pontos do mundo. Claro que sim. Portanto, temos consciência de que há efetivamente não só poder económico e político de cada região e de cada território. Claro. Portanto, havia uma intenção disso. Claro. E não tenho dúvida nenhuma que foi a partir daí que dão um salto. E do qual, passado 1 ano e picos, uma produtora da norte-irlandesa, a Fired Up Films, me contacta se estaria disponível para os acompanhar e fazer de guia aqui em Tomar. Perfeitamente, estamos à vontade. E eu conheço muito bem o Hamilton e o Carlos, porque entretanto tínhamos sido apresentado, e ele já tinha vindo a tomar mais vezes e tal, não sei quantos, e tínhamos vindo uns copos. Mas sem aprofundar muito a situação. E foi a partir daí que começámos a falar melhor e maior. E quando se passa para as filmagens, não havia objetos. Eu nunca mexi, nem nunca vi aqueles objetos. Atenção. Ok? Eu só vi fotografias e do qual, nas filmagens, por vezes até aparece, aliás, quando é sobre a caixa, aquele cofre, estamos na charola com uma fotografia. Sim. E do qual se fala e tal, não sei quantos. A minha abordagem é sempre a de fazer a relação sobre a importância dos templários no nosso território, no nosso património e naquilo que é efetivamente a importância disso para a nossa história. E é aquilo que eu tento sempre passar. E é nesse sentido que
eu contactei, antes de estarmos aqui, o Hamilton, Sim. e do qual estou à vontade. E ele disse-me que vai sair um livro, da autoria dele, sobre a descrição detalhada de todos esses objetos. Eu, por acaso, já vi o livro em parte, porque quando em outubro estivemos juntos ele mostrou-me, e que vai sair em e-book, inicialmente por causa dos confinamentos, daqui a 6, 8 semanas, disse-me ele. Portanto, daqui a 1, 2 meses estará por aí esse livro sobre Lost Relics, ou The Hoard of Lost Relics. E que ele tem documentação científica ou académica, diz-me ele, posso mostrar ao fim e ao cabo a nossa comunicação sobre esse evento, porque não foi verbal, foi escrita, em que poderá comprovar oportunamente. Eu também espero. Esperamos todos. Bom, isto para falar da origem... Desculpa agora ter sido assim um pouco exaustivo. Agora, aqui um ponto que tem sido um ponto muito discutido, que é a questão... Portanto, essas escavações nos anos 60 não se sabe dados nenhuns sobre elas, a não ser que tenha sido um cemitério, mas pouco se sabe sobre isso. Porque elas não estão registadas em mais lado nenhum, quer dizer, não sabemos que nessa altura se andasse à procura desse tipo de objeto ou que se tenha encontrado. Não há outras referências. Eu cheguei a interrogar se não teria sido pela Anunciada Velha. Ou seja, naquilo do antigo embaixador. Sim. Na Quinta, que era da Ordem de Cristo. Certo. Portanto, que poderia eventualmente ser por aí. E que havia aí zona onde antigamente também tinha havido enterramentos. Certo. Junto à capela e mais não sei quantos. Portanto, eventualmente poderia ser uma situação desse género. Aquilo que me ficou sempre na imagem é de que tinha sido alguém que andava a escavar para outros fins e que descobre qualquer coisa e que vem a perceber que são túmulos ou caixas onde estão, ao fim e ao cabo, enterramentos. Porque uma era em pedra e outra em madeira, segundo o que ele disse. Eu nunca soube exatamente, ele também nunca me soube dizer a localização. Ele, aliás, no primeiro dia em que nos conhecemos, faz uma série de perguntas a tentar perceber se eu saberia de alguma história, ou saberia alguma história dessa. Mas tanto quanto sei, o Carlos Sancão diz muito bem que a Anunciada Velha foi primitivamente templária, exatamente, e que depois da Ordem de Cristo. Claro. O facto é que não há conhecimento, tanto quanto sabe, aberto, não é? Conhecimento de âmbito, do qual tinha havido escavações ou encontro. O que há é das escavações da La Saleta Ponte, nos anos 80, e depois já mais são tarde posteriores. Exatamente, já são posteriores, não é? Portanto, claro. Anteriores, não sei. Claro. Portanto, e há aquela outra história também dos anos 30, que teria sido mal falado. Sim. E que eles, aliás, referem no primeiro episódio, a questão dos alemães terem feito escavações. Mas isso está documentado, até porque na imprensa da época foi publicado que os alemães estiveram a fazer escavações, mas aí no próprio Convento de Cristo, não é? Sim. E isso aí está documentado, e há fotografias deles cá. Agora, não escavarem, pelo menos nunca vi essas, claro. mas há. Agora, muito bem. Pronto. João Pedro, sobre a origem destes objetos, tens alguma pergunta ou algum comentário? Olha, liga o microfone já agora. Peço desculpa, isto é um problema crónico. Bom, eu gostava de fazer alguns comentários, começando desde logo por dizer que eu estou numa enorme desvantagem em relação ao João Fiandeiro, na medida em que não tenho nenhuma relação nem participação com toda esta dinâmica que deu origem a esta série, não tenho rigorosamente nenhuma proximidade aos acontecimentos e, portanto, os únicos comentários que vos posso apresentar são aqueles de quem se limita a ver a série e a interpretá-la à luz daquilo que sabe, enfim, se pode dizer que se sabe, mas, na verdade, nada mais do que isso, confessando ainda uma outra falha minha, que tem a ver com o facto de eu não ter visto ainda o segundo episódio, confesso, portanto ele só foi para o ar na passada quarta-feira, e entre quarta-feira e hoje eu não tive tempo para o ver, e na verdade vos confesso também
que normalmente eu não presto muita atenção a este tipo de documentários e este tipo de, digamos, de programas, e se calhar começaria o meu comentário precisamente por aí, que é, antes do mais, tentar caracterizar a natureza daquilo que nos é dado a consumir com este tipo de comentário. Desde logo, pela sua produção. A produção é do canal História, não é da RTP, garantidamente. Eu vi essa confusão ser debatida a algures no grupo. Não, a RTP não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. O documentário é do canal História e, pese embora o nome, Canal História, nós temos que perceber o que é o canal História. E isto não é uma opinião, aquilo que lhes vou dar não é uma opinião. É uma leitura concreta daquilo que é o posicionamento comercial que aquela empresa que adotou como marca Canal História tem perante o mercado. E aquilo é uma empresa com fins comerciais, é uma empresa de entretenimento, portanto é uma produtora que produz conteúdos televisivos destinados ao entretenimento e que se baseia nas temáticas que a história nos apresenta e que, para gáudio de todos nós, são extraordinariamente ricas, para sobre elas desenvolver conteúdos que são, vamos não esquecer, conteúdos de entretenimento. E, portanto, há que perceber desde logo que, na medida em que o objetivo desta organização chamada Canal História é desenvolver conteúdos que lhe permitam sustentar a sua atividade comercial, porque é disso que se trata, estamos a falar de uma empresa com fins lucrativos, é natural que eles explorem aquilo que são os temas que garantam, acima de tudo, mais audiências. Isso significa necessariamente, e ninguém no canal História penso que o negará, e eu já ouvi isto dito também por pessoas próximas do canal História, que o desenvolvimento desses conteúdos baseados em temas que a história nos apresenta sejam naturalmente enriquecidos por aquilo que a ficção e pela atitude que esses temas nos permitem para entrar no mundo da ficção, com um só propósito, que é ir ao encontro daquilo que são os desejos e os anseios das suas audiências, porque é obviamente as audiências que garantem e sustentam economicamente esta atividade. Este preâmbulo todo para dizer o quê? Para dizer que eu, quando vejo um documentário desta natureza, ou um programa desta natureza, vejo sempre nessa perspectiva. Eu não estou a dizer que não aprendemos com isso. Claro que aprendemos com isso. Claro que a aprendizagem da história pode-se fazer de diversas formas, até inclusive quando ela é interpenetrada com elementos de ficção. Não é difícil nós encontrarmos no mercado inúmeros romances históricos que efetivamente nos conduzem ao lado daquilo que são factos históricos. Portanto, nós também aprendemos história a observar ficção e a ler romances de ficção, mas temos que ter a noção de que são romances de ficção e, portanto, temos que ter a capacidade, na minha opinião, de conseguir separar aquilo, como se costuma dizer, separar o trigo do joio. Posto isto, eu naturalmente, quando vejo um programa desta natureza, recebo como um programa de entretenimento e, nessa medida, naturalmente vos confesso que as minhas noites de quarta, quinta e sexta não foram, infelizmente, por outros motivos, dedicadas, digamos, ao visionamento destes episódios e por isso não vi ainda o segundo episódio. O primeiro episódio, confesso, deixou-me algumas sensações, que eu já vos vou dizer quais são, para ir ao encontro daquilo que é a pergunta que o Luís nos colocou, que é, então, e os objetos em si, a sua potencial veracidade. Mas há algumas... Já vamos ver um a um. Já o vamos ver um a um, porque eu acho que eles têm mesmo que ser vistos um a um, para nós conseguirmos aquilatar efetivamente da sua pertinência, mas eu posso-vos dizer que, numa perspectiva meramente histórica, nada do que vi no primeiro episódio me chocou, ou seja, há ali um desenvolvimento que me parece que tem naturalmente nuances que vão efetivamente de encontro à tal lógica do entretenimento, desde logo, obviamente, o caráter extravagante dos protagonistas, não é? O João Fiandra já teve a oportunidade de nos explicar que, conhecendo-os, ele percebe que o Hamilton é mesmo assim, veste-se mesmo assim, quer dizer, se nós idealizássemos um Indiana Jones dos tempos modernos, se calhar era aquela personagem que nós pintaríamos, não é? Mas, portanto, o outro senhor, o Carl, aquela sua paixão pelos desportos motorizados, as motas, os carros antigos, portanto, aquilo quase que é enfim, se me permitam, e não quero ofender ninguém com isto, eu diria que é quase algo para inglês ver, não é? Portanto, há ali uma série de nuances que puxam efetivamente a um determinado tipo de audiências e que não me parece que tenham rigorosamente nada de mal. É um programa de entretenimento. E, portanto, dito isto, eu acho que
é muito difícil comentar sobre, efetivamente, a veracidade dos objetos em si através deste tipo de visionamento. Há questões que me parecem que fazem sentido levantar. Bom, alguns desconfortos que eu senti durante o primeiro episódio. Acho estranho que uma pessoa como o Hamilton, que tem aquele santuário escondido em casa, quase que blindado com uma porta de aço, que lá dentro tem peças de ouro celta que valem 1 milhão de euros e de quem ele se gaba, e com razão, efetivamente, a ser verdade, mais uma arca com lingotes de ouro do tempo da Segunda Guerra. Parece-me estranho que, a ser verdade, efetivamente, esse espólio, e parece-me que sim, dada digamos, a natureza conhecida do seu proprietário, que aquilo que é definido como o maior achado depois de Tutankhamon esteja escondido, em parte incerta, num armazém, em arcas perfeitamente banais e rodeadas de mobília, sem nunca terem sido interpretadas, sem nunca ter sido musealizadas, sei lá, sem nunca terem sido dadas, efetivamente, a uma análise. Isso parece um pouquinho estranho. Digamos, tipo, não parece compatível, efetivamente, com aquilo que é a importância que o programa dá destaque aos objetos em si. Pode, obviamente, ser apenas uma estratégia televisiva para os destacar. Mais uma vez, eu não consigo avaliar. Eu não tenho capacidade, não tenho competência para comentar a possível veracidade dos objetos, apenas posso comentá-los à luz daquilo que são as suas características na análise daquilo que nós conhecemos na história desse tipo de objetos. E, portanto, ligar os objetos a tomar é qualquer coisa que eu não consigo fazer, excetuando pelaquela afirmação que é feita já agora pelo próprio narrador, não é feito por nenhum dos protagonistas, que menciona efetivamente um conjunto de escavações clandestinas nos anos 60, o que naturalmente levanta muitas questões, inclusive questões sobre a legítima propriedade dos objetos em si. Enfim, eu não sou especialista nesta matéria, mas questiono-me sobre se objetos encontrados, ainda que clandestinamente, em solo de Tomar ou nas suas redondezas, deveriam ou poderiam ter sido escoados também clandestinamente até ao tal colecionador. Se calhar sim, se calhar é assim que esses circuitos funcionam, mas a verdade é que eu até agora ainda não consegui ver rigorosamente nada daqueles objetos. Enfim, talvez não seja totalmente verdade, mas já vamos falar sobre cada um deles individualmente, que os ligue especificamente a Tomar. E, porém, é assim que eles são apresentados no programa. E, portanto, muito objetivamente vos digo que há ali questões que me parece que estão empoladas, há ali questões que me parece que estão efetivamente ficcionadas, mas isso tem a ver com a estratégia do próprio programa. Os objetos em si parecem muito interessantes. Eu diria que, se confirmasse efetivamente a veracidade dos objetos, sim, parece-me que há razão para estarmos todos entusiasmados sobre eles. Eu penso que isso é absolutamente inquestionável. Porém, eu creio que, e eu acho que é aí que nós estamos efetivamente a chegar, é que os objetos efetivamente aparecem de alguma maneira credibilizados naquele evento que o João Fiandeiro acaba de descrever. Evento para o qual, como que por coincidência, os dois protagonistas até estão presentes. Apesar de não estarem teoricamente relacionados com a ordem, o ramo da ordem, a organização que foi efetivamente a promotora daquele evento. Mas aqueles eventos são levados ao Convento de Cristo, são introduzidos digamos, num evento que é dinamizado por uma ordem templária da atualidade e que, por um personagem, entretanto, já falecido, e talvez por isso ele não foi trazido para este documentário, que os credibiliza, e portanto isto quase que me faz lembrar um bocadinho aqui a história do Priorato de Sião e Rennes-le-Château, ou seja, quando nós pomos os objetos em determinados sítios, só isso chega para nós os vermos de outra forma. Isto obviamente sem prejuízo de efetivamente os objetos serem, enfim, legítimos ou não, eu isso efetivamente não consigo. Deixa-me dizer que o Tim Wallace Murphy é entrevistado, pelo menos no segundo episódio, acerca do cálice de obsidiana, e ele não se refere propriamente tanto ao cálice como ao que é o papel de um cálice e da simbologia que isso tem, etc. E a intervenção dele é extremamente credível e muito, muito sólida, não é? Como é, aliás, a timbre do Tim Wallace Murphy. A verdade é que há um objeto em particular, e que quando falaremos dele merece destaque, que me parece estranho
que tivesse surgido ali. Eu estou-me a referir concretamente à espada e depois quando falarmos sobre eles eu vou tentar explicar porquê. Não é inverosímil que pudesse aparecer ali, mas parece-me um pouco estranho. Agora, chamou-me a atenção que o próprio Hamilton, quando fala dela, em plena charola, diz que ele acredita, ele acha que sabe quem foi o detentor daquela espada, sem nenhuma sustentação e argumentação para o efeito, ele acredita que sim. Portanto, mas ele próprio diz, sobre isso só podemos especular, não fazemos a menor ideia. Isto é quase como se, eu gostava muito que a minha espada tivesse sido a espada daquele senhor, mas na verdade é um desejo meu, eu só estou a especular. E porém, apesar dele dizer isto, o narrador, por cima, em voz off, afirma que aquela espada pertenceu àquele personagem. E, portanto, estão a ver como é... Mas isso é o artifício da própria narrativa de um programa deste É evidente, é um artifício televisivo. Não é? Ou seja, a forma como é escrito, aliás, eu agora não me lembro onde é que o narrador o diz, mas provavelmente diz com uma série de disclaimers. Ou seja, é alegado que, é muito provável que, ou não se pode comprovar que não seja. Exatamente. É sempre mas é uma narrativa que está toda ela montada com uma estratégia que é levar-nos a nós a acreditar que aquilo que está a ser dito é verdade. E nessa medida, reconhecendo a inteligência dessa narrativa, devo dizer-vos, como alguém que estuda história e este tema em particular, que há pequenos detalhes nessa narrativa que me entristecem e que eu não sei se são da produção ou se são do narrador português. E vou-vos dar dois pequenos exemplos. No português está a ler o que vem no guião. Por aqui me fico. Por exemplo, custa-me ouvir dizer que os templários construíram o convento de Cristo. Os templários não construíram o convento de Cristo. É uma imprecisão. Mas é uma imprecisão histórica. E nós estamos aqui, peço desculpa, Luís, nós estamos aqui para tentar credibilizar as coisas. Quando queremos credibilizar as coisas, temos que, obviamente, credibilizar também as narrativas e os discursos. Os templários não construíram o convento de Cristo. O convento de Cristo foi construído por Dom Manuel muito mais tarde. Os templários construíram o castelo de Tomar e tudo aquilo que é as suas estruturas originais, designadamente a charola. Outra coisa também que me incomoda, porque me parece que há pouco cuidado no estudo destas temáticas, e isso não é compatível com a responsabilidade da mensagem que nos querem trazer, é chamar a Frei Gualdim Pais grão-mestre da Ordem do Templo. Não é verdade. Ele foi mestre da 9ª província e o mais importante português de todos os tempos. Mas ele não foi grão-mestre da Ordem do Templo. Ele foi mestre, que é uma coisa diferente. São pequenos detalhes que a mim me dão a sensação de que não foram estudados. E se quem estudou este tema não estudou com a profundidade suficiente para perceber estas pequenas nuances que fazem toda a diferença, então desculpem, mas eu sinto-me realmente cético em relação ao resto da refeição que me querem servir. Bem, uma pergunta já agora acerca dessa questão da credibilidade é que, como sempre, aqui na narrativa entra um outro personagem importante, que é o Dan Jones, historiador, certificado, enfim, cujo papel é dar credibilidade a toda a narrativa. Contudo, se isolarmos as coisas que ele vai dizendo, ele efetivamente não se compromete com nada da narrativa. Ele vai dizendo, se isto for realmente o que se está aqui a pensar, isto é extraordinário. Que é o que nós estamos a dizer. Se for, é de facto extraordinário. Resta saber se é, não é? E ele depois o que vai fazendo, o que é também bastante importante, ele vai, sucessivamente, quando se fala da história do tempo, vai-nos buscando os documentos originais, ele vai à Biblioteca de Paris, ele vai buscar, creio que em Londres também, um documento, acho que é a biblioteca do museu... Ainda bem que recordas esse aspecto. Onde vai buscar a regra e perante documentos que são reais, vai falando sobre os templários, mas a narrativa é tal que quando termina um determinado momento, corta e passa então... Absolutamente. Já agora permite-me só que te recorde que o documento que o Dan Jones lê e comenta é apresentado como tendo 100 anos. Portanto, está longe de ser um documento da época. Isso é um dos livros, mas é um livro que refere uma inquirição. Está bem, mas eu podia ter ido à inquirição original, mas esse livro refere uma inquirição real. Está bem, mas mais uma vez é um pequeno artifício de produção. É um artifício. Que nos dá a acreditar que tudo aquilo está a ser credibilizado. Não deixa de estar por causa disso. Não é? A informação que ele dá é perfeitamente credível, ou seja, claro são as listas claro do que é que foi apreendido ao templo em Londres. E onde não se vê nenhum objeto extravagante, nomeadamente do género daqueles que aparecem na coleção. Eu acho que o Dan Jones limita-se. Agora é importante perceber que quando os templários foram presos em França,
foram feitas listas que existem do que é que foi apreendido em França, na Inglaterra e outros países. No caso português, o Dom Dinis mandou fazer inquirições para saber o que é que era do templo. Nós sabemos mais ou menos o que Tinha é que mesmo existia. que fazer, não era? Era uma Claro, necessidade tinha dele. que fazer. É das inquirições que vem toda uma Absolutamente. série de dados importantes sobre o templo ao tempo de Dom Dinis. Claro. Portanto, tudo isso existe, não é? E a dificuldade que temos é que andamos à procura das tais relíquias e dos tais tesouros que não existem registados em lado nenhum, e depois agora aqui podemos entrar na especulação, que era o segundo ponto. É saber se este é o tesouro do templo ou saber se há um tesouro do templo. Eu agora dava a palavra outra vez ao João, talvez acerca desta questão, porque como é um apaixonado por tomar, seguramente tem uma opinião acerca da questão do tesouro do templo, e depois talvez ligá-lo um bocadinho a saber se serão este tipo de objetos, se não, o que é que será o tesouro do templo, João. Vamos refletir um pouco Obrigado, sobre isso. Luís. Eu gostaria de só reforçar uma coisa que o João disse e que é isso. A produção destes programas tem um objetivo de entretenimento e conhece muito bem o seu mercado e o seu público-alvo. O canal História, neste momento, pertence à Disney. Ok? Nunca nos esqueçamos disto. O canal História Internacional pertence a uma grande corporação mundial que é a Disney. E o intermediário para, eu sei porque estava em diálogo no ano passado, quando foi a premiere, ou seja, o lançamento, estava para haver um evento de apresentação disto em abril, na primeira semana de abril, em Londres, na Grand Lodge, ou seja, no espaço, por sua grande simbólica, da maçonaria em Inglaterra. E era aí que ia ser feita a apresentação. Aliás, eu recebi o convite formal e já estava a programar a viagem para ir e que iria provavelmente ver as peças fisicamente. E já estávamos no final de março e eu comunico com o Hamilton, digo, Hamilton, as coisas estão a descambar, não vai, eu duvido que haja evento, mas se houver evento eu não vou porque não vou para a Inglaterra nesta fase. Porque foi quando já estávamos em confinamento, e eu não vou, disse-lhe mesmo, prefiro adiar a viagem e tal, não sei quantos. E foi isso que aconteceu. E não fui, e nem o evento se deu, e ele depois disse-me, olha, isto vai ser lançado agora em abril. Eu ainda não vi os episódios cá. Eu tenho que enviar-me os códigos para os episódios, eu vi-os em casa calmamente, porque ainda por cima aquilo sai em canal fechado, que é da Sky em Inglaterra. Sim. Só quem é assinante da Sky é que tem acesso, no Sky History, e depois é que é vendido à Discovery, e da Discovery já passou nos Estados Unidos, no Canadá, na Holanda, e pronto, está a ser difundido por essa via. A marca History, ou Canal História, é uma marca. Claro. E o João tem toda a razão nisso. Isto foi só para reforçar a questão de que temos que separar bem o trigo do joio. E se o Canal História hoje em dia tem muito lixo, e eu sou o próprio a confessar, há outro que é, dentro disso, interessante. E eu que sou apaixonado pela história e a viagem da história, vou à procura de coisas que me interessam. E isto depois cada um tem que também fazer a sua linha e não sei como. Ora bem, sobre tomar e os objetos ou as relíquias, eu muito honestamente acho que o tesouro não é físico. Mas isso aí é a minha humilde opinião. Vamos elaborar nisso. Por que razão não é físico? Ou seja, porque é que ao procurar um tesouro físico nos enganamos? Porque eu tenho uma visão de todo isto muito mais metafísica, muito mais espiritual sobre os objetivos dos próprios templários em Portugal, embora tivessem sido muito físicos, porque são eles que depois vão apoiar de forte maneira o Infante Henrique para os descobrimentos, não temos dúvidas, não é? Quer dizer, toda a simbologia que daí vem a seguir. Eu até sou daqueles que acho só, isto não é nenhuma afirmação certificada, que o tesouro físico de dinheiro financiou os descobrimentos portugueses. Ou seja, como é que este país pequenino que sempre foi,
tem capacidade económica para convencer aquela gente toda a ir pelo mar fora em cascas de nós. Isto teve que ser pago de alguma forma. Portanto, há aqui, e há uma outra teoria, não é? De que a missão dos Templários dividia-se em três e do qual a espiritual foi para a Escócia, a territorial vem para Portugal e a económica ou financeira foi para a Suíça. Uma teoria. Voltam mesmo, não estou aqui a defender nenhuma em primeiro. É aquela coisa das leituras que nos leva a determinados fins. E aí, eu continuo a achar que o tesouro, mesmo que um dia se diga, ou que se encontrou ali, whatever, o grau ou o que seja, eu faço só aqui um pequeno parênteses. Eu estive já na Bretanha e em Glastonbury, onde supostamente o dito grau esteve. E do qual se acredita que o grau deu origem a duas fontes lá em Glastonbury e que o Merlin Certo? está na Bretanha Glastonbury. algures. Correto, correto. Agora, será que é um grau físico ou ele é mais espiritual? Boa E pergunta, que é Max. esse? O Luís Fonseca está aqui a pedir o microfone. Pode Não, ser? logo que o João termine... Eu ok, termino ok. em 2 segundos. Muito Segundos bem. não, mas no minuto. Sim. Que tem a ver com essa questão, se ele é físico ou não. Eu acredito que não seja físico. E isto levaria àquela questão de que se é físico, onde é que está, mas não sei quantos, e poderíamos cair nesse risco de se andar a escavar e a escavacar. Eu sou a favor da escavação, mas com, ao fim e ao cabo, todos os preceitos que elas devem, porque é nas escavações que também reencontramos determinadas coisas e se faz luz sobre outras. E a história não é uma linha. Isto é altamente sinuoso. Antes de Isto passarmos andamos sempre... ao Luís Fonseca, eu quero fazer uma Muito pergunta bem, ao João. desculpem. A pergunta é esta: se este tipo de programas não incentiva a escavacação? Não incentiva cada um a pegar numa pá e andar à procura de relíquias e de coisas que podem aparecer em qualquer lado? É a minha pergunta. É uma boa pergunta. Cabe à gestão territorial ter essa preocupação. Muito boa resposta. Pronto. E fica resolvida. Fica resolvida, não é? Fica resolvida. Luís Fonseca, conta-nos. Tens que ligar Abrir o o microfone. microfone. Tens que ligar o microfone. Desculpem lá que eu estava aqui com um problema técnico. Não muito rapidamente, 2 comentários. Sim, esse é importante, de que cabe, sim, à gestão territorial esse tipo de preocupação, mas quando falta à gestão territorial deveria haver uma preocupação de todos nós, principalmente de grupos que estão mais ligados à tradição e à cavalaria, até em despertar essa atenção. A mim... chocou-me não o facto dos objetos estarem fora de Portugal, mas o facto dos objetos terem sido vendidos e cedidos a coisas que são nossas, do nosso património. Deviam estar resguardadas, deviam estar protegidas e fazer parte do nosso espólio. Isso é que me choca, e que ao longo dos anos nós vejamos que muito daquilo que são partes da nossa tradição e que fariam sentido num determinado local, porque noutro local pode perder completamente o significado. Uma taça no sítio certo está certa, no sítio errado não faz nada, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Portanto, acho que faz falta, se calhar, que para lá de ordens de manifestações, de tradição, dessas coisas, existam grupos de pessoas, grupos de portugueses, que se preocupem, quando veem estes fenómenos acontecer, se preocupem, divulguem e pelo menos que criem movimentos que possam ser até movimentos de despertar para que exista uma proteção adicional a estes bens que são nossos portugueses, são do nosso território. Não podem ser vendidos porque não pertencem às pessoas, pertencem ao país, como espólio de uma história que ainda tem muito para contar. Só uma nota muito rápida relativamente a isso. Segunda nota que eu acho que é importante é, para que é que isto serve? Para que é que servem estes objetos? Servem para alguma coisa? É que a questão aqui dos objetos é que toda a gente anda à procura dos objetos, falam das relíquias. Vale a pena. O que é uma relíquia? Porquê que a relíquia é importante? Porquê que as relíquias ainda hoje são usadas e porquê que existem relíquias que são seladas em todo o mundo para usar como uma manifestação de uma coisa qualquer? Existe, de facto, esse conceito de relíquia? Se sim é importante, para quê? Para que serve uma relíquia? Para que é isso? Caso contrário,
não é tão importante como o copo que eu ontem comprei no IKEA e que se daqui a 500 anos vier a ser encontrado pode ser uma descoberta arqueológica, mas não uma relíquia. Tem de haver aqui alguma coisa que a separe. Luís, és um mentiroso que o IKEA está fechado. De qualquer forma, a tua pergunta cá fica e está muito bem posta. Ora bem, então vamos, já estamos há 1 hora a falar, já devíamos estar a concluir para passarmos ao debate. Vamos então ver os objetos e falar um bocadinho acerca de cada um deles. Vou partilhar convosco a imagem, portanto, desses objetos que eu tenho aqui. Já conseguem ver? Eles são então uma arca, um elmo, uma espada, um cálice branco, não é branco, parece ser de mármore ou algo parecido, e uma pedra branca, e um cálice negro, que foi alvo deste segundo episódio. Aliás, nós podemos, antes de passarmos à discussão dos objetos, ver propriamente um clipe acerca deste último episódio. Em um segundo para eu poder partilhar. João Pedro, queres então comentar acerca deste objeto? Isto podemos começar por aqui. Bom, eu como tive a oportunidade de dizer, não vi o segundo episódio, tudo o que vi foi este clipe, e portanto é difícil fazer um comentário para além daquilo que a observação me permite. É naturalmente um objeto interessante, que aparenta então, olha, uma beleza, João Pedro, eu vou próprio material de que é construído. João Pedro, vou-te interromper porque tenho aqui o clipe que mostra a análise feita ao objeto. Okay. E a maior parte das pessoas terá visto, mas nem todos se calhar viram. Eu tinha um comentário que depois faço no fim. Está bem. E depois comentas este clipe que vamos ver já a seguir. Ok? Muito bem. Ok. Passo para ti, João Pedro. Bom, este clipe basicamente dá-nos uma dimensão efetivamente de uma aparente grande interesse pelo objeto em si e pela maneira como ele possa ter sido criado ou desenvolvido. Mas, na verdade, o único comentário que eu gostava de fazer sobre este objeto é que nós olhamos para o objeto e tentamos comentar o objeto quando aquilo que efetivamente a mim me parece que é realmente importante e que seria extraordinariamente relevante, é perceber, e o Hamilton de alguma maneira tenta fazê-lo, perceber para que é que ele servia e perceber o que é que se passava com aquele objeto e efetivamente que cerimónias e que rituais é que ele servia, se é que efetivamente ele as servia, e isso dificilmente saberemos ou nunca saberemos, o que me leva efetivamente a esta questão de quando apresentamos um objeto desta natureza como um cálice que servia parte de rituais de iniciação, que rituais eram esses e o que é que se passava naquele objeto. E isso quase que vai um pouco, penso eu, também na linha daquilo que o Luís Fonseca dizia há pouco, que é, falamos de uma relíquia, mas qual é que é a importância da relíquia? O que é que distingue a relíquia de um objeto com valor arqueológico, um objeto antigo que seja descoberto e que tenha valor arqueológico e que efetivamente nos dê pistas sobre a história de então, só por si é uma relíquia? É preciso mais para que o relíquia? E se calhar para nós percebermos essa distinção, temos que perceber o que é que aquele objeto servia e efetivamente o que é que se produzia nele. É um pouco quase como que quando falamos do Graal e estamos permanentemente obcecados com a ideia do cálice, quase como se quando apontássemos para a Lua a única coisa que víssemos é a ponta do nosso dedo, não é? Quer dizer, acho que estamos permanentemente a dar aqui alguns tiros ao lado e a falhar o alvo. Este objeto é efetivamente um objeto que do ponto de vista arqueológico pode parecer interessante, mas para a natureza daquilo que se quer comprovar em si, de pouco servirá se nós não conseguirmos aferir para que é que ele servia e o que é que ele servia. Muito bem, eu vou fazer uma proposta, são neste momento 5h17, estamos muito para lá do nosso tempo. Visto que apenas foram analisados 2 objetos na série
até ao momento e serão analisados até ao final, todos eles, eu propunha que fizéssemos um novo debate no final, quando a série terminasse, onde fôssemos ver objeto a objeto, porque senão não vamos dar tempo para que as pessoas possam intervir. Eu acho que já dissemos imensas coisas, deixamos muitas pistas, deixamos muito boa informação que não está presente na série, e acho que há muita gente com vontade de falar um bocadinho, e proporia então marcarmos uma nova sessão no final da série para debater objeto a objeto, até porque há clipes de cada um deles, tal como este último que vimos, e poderíamos ser muito mais concretos, porque há ali objetos muitíssimo interessantes. Só queria chamar a atenção ao Luís Fonseca, estás por aí, não estás? Para nos dar a tua última opinião acerca deste objeto concretamente. Eu acho o objeto muito interessante, por vários motivos. Um dos factos que eu achei mais interessante é ser vidro de dragão da Arménia, que parece ocultar uma chave interessante, ou que pode ter algumas ligações interessantes. Não queres pôr já cá fora a chave? Eu não queria já pôr a chave cá fora. Acho que seria uma chave interessante para o último debate, depois das pessoas tentarem procurar alguma coisa acerca disso. Vidro, o vidro de dragão da Arménia parece muito interessante, muito interessante. Isto tem a ver com o facto de a Arménia ser um dos locais onde existe este tipo de pedra, não é? Isso, tal e qual. Portanto, a Arménia era um local onde havia este tipo de pedra. Poderia ter havido algum tipo de ligação entre a Ordem e a Arménia, e isso pode nos ter ficado em alguma pista. Uma boa pista. Alguma pista que nos tenha chegado até aos dias de hoje, pelo menos que seja. Pouco interessa se é real ou não. Palpável, não é? Interessa que tal como existe aquele cálice, não sabendo de nós se ele era utilizado para vinho, para água ou para o outro material que fosse, porque na verdade a única coisa que nós sabemos é que é um cálice de ónix negro, que naturalmente, e porque os terrenos onde foram encontrados eram muito alagadiços, pode ter tido contacto com água calcária, ou seja, água sedimentar, que ao longo do tempo criou uma pequena camada branca no interior do próprio cálice, por ser mais poroso, porque por fora já estaria mais polido e, portanto, não estaria tão sujeito a essa reação. De qualquer modo, eu achei muito curioso isso, achei muito curioso o facto de ser de ónix negra. Nós sabemos que, de acordo com a tradição, existe pelo menos uma tradição que nos diz que o cálice poderia ser feito também de uma pedra que teria opaca, que poderia ter essas qualidades vítreas, o que também é interessante. E, portanto, acho que há algumas pistas interessantes para nós discutirmos, talvez no final, quando já se tiver revelado mais, acerca do que é o objeto, acerca de onde cada um chegou, até onde é que eles chegaram, porque há ali alguns tiros ao lado, mas também há coisas interessantes, eles chegam a pontos interessantes, eles tiram algumas conclusões que eu acho que são giras. Eu acho que depois não as conseguem sustentar, e isso é que eu gostava até que neste ambiente em que nós aqui estamos, e que somos vários, as pessoas pudessem também deitar cá para fora aquilo que são as suas ideias e aquilo que são os seus anseios e as suas perguntas. Acho que isso ganhava muito mais. Muito bem, quem é que se quer inscrever para perguntas? Deixa-me só fazer um breve comentário. Mas, enquanto falas, as pessoas podem levantar a mão exatamente para fazer a pergunta. Só um breve comentário em relação a isto que o Luís Fonseca acabou de referir, que eu penso que é interessante nós percebermos. Por exemplo, na série do primeiro episódio é focado quando eles entram na charola, que aparentemente já conheciam, ficam surpreendidos com aquela planta circular, aquela planta redonda, e com a ausência de um altar. E fazem uma divagação com aquilo, acham que aquilo tem a ver com a semelhança com o Santo Sepulcro e com o Monte do Templo, que é obviamente interessante, mas não vão para além disso. Portanto, porém, ao longo de toda a série, se nós formos observar aqueles separadores, que parece que é um mapa com algumas palavras que vão surgindo. Há uma palavra que surge repetidamente ao longo de todos os episódios, que é a palavra gnosis, ou gnose, que é uma excelente pista e uma excelente chave para tentar perceber porque é que, por exemplo,
os locais de culto, as igrejas templárias eram circulares. E isso é um bom exemplo de ligações que, naturalmente, para quem vai com esta perspectiva mais ficcionada, nunca vai fazer. E se não fizer, não vai conseguir compreender efetivamente a natureza da questão que estamos aqui a analisar. E tal como Luís Fonseca dizia, é dar vários tiros, encontrar o alvo, apontar, disparar e à última hora falhar. E essas ligações não se fazem, o que é uma pena. Porque se fizessem efetivamente, teríamos então aí sim um excelente ponto de partida e uma série fantástica para nós debatermos este tema e tudo o que ele arrasta com alguma seriedade e eu diria mesmo validade. Muito bem. Eu vou pedir à Susana Bailarim, que nos está a ouvir do Assoão. Eu só queria... Desculpa lá, Luís. Só mesmo um detalhe que não é de sumenos, que tem a ver com a referência das relíquias. O valor de uma relíquia, o que é uma relíquia? Nós podemos ter relíquias em casa que são nossas porque as consideramos como tal e, no entanto, foi algo que o meu filho fez na escola primária e que para mim é uma relíquia porque aquilo foi feito num momento único e específico. Mas aquilo que é considerado relíquia do ponto de vista espiritual, e as diversas religiões têm-nas, são objetos de culto e do qual, no caso da Igreja Católica, estiveram em contacto ou estiveram em presença de santos. Daí que temos N peças pelo mundo fora que são identificadas como relíquias, são milhões, e eu trabalho nessa área muito. Eu já toquei em peça, no Santelenho, por exemplo, que daria para fazer uma floresta, os cristãos florestas, segundo Humberto Eco. Mas existe, e há um lá em cima, nos picos da Europa, num mosteiro que tem lá franciscanos, e que tem uma fotocópia de uma folha de papel que dizem que uma Universidade de Madrid certifica que é cedro com 2000 anos. E fizeram uma cruz porque dizem que a Santa Helena deu aquilo ao São Turíbrio. Então fizeram uma cruz e os crentes vão lá e tocam naquilo. Correto, de Liébana. Exatamente, de Liébana. Há N relíquias pelo mundo fora. E umas nós sabemos concretamente são verdadeiras. Eu já vi a batina do Santo João Paulo II, que é santo, que está em Cracóvia, onde ele, com o sangue, quando levou o tiro na Praça de São Pedro. É uma relíquia, está lá. E o facto é que, quando se fala de relíquias, tem que se ter sempre este lado metafísico, esta noção espiritual. E daí que, provavelmente, estes objetos, para mim, não são relíquias. Atenção. Okay. Eles chamaram relíquias porque é uma forma comercial de pôr isto tudo a andar. Mas aquilo são objetos que, a serem verdade, são espetaculares, a não serem, são muito interessantes, como o Luís e o João já disseram. Este cálice preto, eu acho espetacular aquilo, quem fez aquilo realmente é muito interessante. Não me importaria de o ter, mesmo que não fosse dos templários de há 900 anos. Portanto, não é? Quer dizer, é algo que não me importaria. Agora, é óbvio que pelo pedra que é caríssima, de certeza, não é? Mas pronto, isto agora foi um pequeno à parte, só para identificar o que é uma relíquia. Peço desculpa. Muito bem. Susana, pode dar-nos a sua visão de arqueóloga acerca do que acaba de ver toda esta discussão? Eu lamento não vi os documentários, já ouvi falar deles há algum tempo atrás. O mais interessante disto tudo e que vocês têm estado a debater, e é uma discussão bastante saudável, o que me agrada bastante enquanto arqueóloga, é que estes objetos não têm qualquer valor arqueológico. Eles têm o seu valor histórico, o seu valor de relíquia ou o seu próprio valor de interesse, mas não têm qualquer valor arqueológico, infelizmente. Porquê? Porque não foram encontrados em contexto arqueológico. Ao não serem encontrados em contexto, pelo menos nós não sabemos, não temos essa certeza. Ao não terem sido encontrados em contexto arqueológico, nós não podemos ter a certeza que foram encontrados em Tomar, podem ter sido encontrados em qualquer outro sítio. Portanto, este objeto só tem valor por si próprio. Caso se venha a constatar que realmente os objetos pertencem a Portugal, existem várias maneiras
da lei portuguesa entrar em ação com uma ação para reaver o património que lhe pertence. Mas para isso tem que passar por muitas fases, tem que haver tem que se comprovar que foram encontrados, tem que haver relatórios, tem que haver uma pesquisa séria, mas contudo são objetos muitíssimo interessantes que requerem um estudo aprofundado de pessoas com conhecimento em relação à parte dos templários, à parte do sagrado, à parte da sua própria utilização, sem dúvida alguma, e eu acredito nisso perfeitamente. E pelo menos puseram-nos todos aqui a discutir e vão-nos obrigar a fazer pesquisas sobre este assunto, não é? Sem dúvida alguma, e é bastante interessante, Muitíssimo bem. Mais alguém quer fazer perguntas? Já lá vamos com 1h30 de debate, mas eu não queria que ficasse só entre os intervenientes até agora, mas parece que as pessoas estão com um pouco de receio de intervir. Luís, eu faço fazer um comentário, posso? Muito bem. José Carlos, faz eu também queria, comentário. depois, se for possível, também queria dar um contributo. Já a seguir. Por escrito, por favor, está bem? Peçam é para ser mais fácil, se puserem no diálogo, é mais fácil porque organizamos melhor. José Carlos Mateus, por favor. É um comentário rápido. Eu tive também uma abordagem cética na linha do João Pedro. Aliás, eu fui ver a série por causa do documentário que o Manuel Ganda tinha posto no Facebook, porque provavelmente se calhar nem tinha visto. Os objetos mereceram toda a atenção. Não sei se até ao fim da série vamos ter certeza ou não da veracidade dos objetos. Sei que pelo menos o Paulo Andrade, que está aqui, já os viu, todo o conjunto. Mas de facto eu vou seguir até ao fim a série pelo interesse que me despertou pelo lado dos objetos. Pelo resto, de facto, aquilo parece um bocadinho todo Disney, não é? Agora, eu considero que este tipo de séries acaba por ser positivo pelo interesse que pode despertar em pessoas que não estão tão atentas a estes temáticos. Pode ser o clique para alguém que ainda não despertou para estes temas, ainda que seja induzido de uma forma que pode ser um bocadinho perigosa. O lado negativo é que eu tenho sempre medo que Tomar-se se torne uma espécie de Euro Disney, não é? Estivemos aqui a falar da Disney, Tomar-se se torne uma espécie de Euro Disney, assim como é às vezes Rosling. Eu fiquei muito feliz quando o Zé Rodrigues dos Santos só levou o Dan Brown na regaleira, felizmente não o levou a Tomar, porque senão ainda era mais não é? Quanto à pista de Luís Fonseca, não sei se tem alguma coisa a ver com São Jorge, mas depois falaremos, não é? Mas eu acho que Dragão e Arménia, depois falaremos. Muito bem, obrigado. O Celso quer fazer uma pergunta? Só favor, Celso, ativar o som. Miguel, a seguir o Paulo Andrade quer falar. Eu queria, antes de mais, dizer que não vi qualquer das séries. É o primeiro contacto que eu estou a ter com esta discussão. Contudo, eu gostaria de referir que a Lei do Património em Portugal é das leis mais evoluídas a nível do património. E com isto dizer que estamos a falar de uma lei que recua ao início do século XXI, e obviamente que, atendendo a que esta escavação, ou esta suposta escavação, ou este suposto achado foi ou aconteceu nos anos 60, é natural que ele esteja fora de qualquer lei que pudesse naturalmente proteger a sua veracidade ou o seu conhecimento. Também gostaria de referir que o facto de, por vezes, e a colega, porque eu sou arqueólogo também, referiu há pouco que os objetos não têm qualquer valor arqueológico. É um facto, porque eles não foram observados num contexto de escavação e, por si só, mesmo que o fossem, isto poderia não dar ou poderia não responder às questões que aqui foram levantadas. Não sei se me estou a fazer entender. O cálice, por si só, num contexto de escavação, pode não revelar
a informação que pretendemos ter, nomeadamente se ele foi utilizado ou se seria utilizado num contexto de iniciações ou noutro contexto. Portanto, é importante, passaria a ser efetivamente do interesse arqueológico, mas poderia não responder às questões que nós levantamos. E obviamente que não há dúvida nenhuma que a arqueologia é a ciência que fundamenta a história, ou que vai dar veracidade àquilo que são claramente o contexto histórico dos factos. Obrigado. Muito bem. Paulo Andrade, querias intervir? Sim. Podes ligar. Conta. Pronto, eu estive presente no evento em que o João Fiandeiro já falou, não é? Isto foi em março de 2017. Na altura foi, além de outras palestras interessantes, esta foi sem dúvida, a do Tim Wallace Murphy foi sem dúvida a melhor. A palestra, já agora, a título de curiosidade, chamava-se The Beliefs of the Knights Templar and the Tomar Horde. Ele apresentou em PowerPoint 28... Estás a falar do Tim Wallace Murphy, correto? Exatamente. Sei que, pronto, lembro, eu tenho aqui os dados da altura dos vários intervenientes na palestra, não é? Também participou o José Medeiros, participou o Rainer Deinhardt, e a última palestra foi do Tim Wallace Murphy. E foi na altura, para mim, foi surpreendente, porque ele apresentou 28 objetos em PowerPoint, que estavam perfeitamente delineados, fez-me uma explicação sobre eles, rápida, não é? E isso para mim foi impactante. Na altura, e não são só 5 objetos, como na série só vão aparecer 5 objetos. Mas na altura eram 28, não sei se agora serão mais, não sei como é que a história agora está. Mas posso dizer que na altura eu apontei que era um relicário, uma pedra dragão, um cálice com uma cruz templária, um prato com uma cruz templária e com a inscrição ISHV, um vaso de libação, uma moeda com um dragão, uma cabeça de João Batista, uma cruz processional, uma escultura de marfim com João Batista, com um livro fechado, uma taça com uma cruz templária de obsidiana, que é provavelmente essa, não é? Uma taça com uma cruz dourada, uma cabeça pequena de João Batista e a tal famosa espada, entre outros objetos. Por isso, o que eu posso dizer, isto na altura causou algum impacto, entretanto, eu nunca mais soube nada em relação a estes objetos. Sei que o time ainda deu outras palestras noutros locais do mundo, em Itália e em França, sobre este assunto, e depois, pronto, nunca mais soube nada disto. Até que, há um ano atrás, eu fiquei a saber que a série foi produzida e na altura tive acesso à série. Na altura, o que realmente me chamou mais a atenção foram realmente os objetos e a explicação que é dada dos objetos. O resto da série, para mim, é um bocado irrelevante, muitas coisas eu já sabia, não é propriamente relevante. O importante aqui é realmente perceber a história dos objetos, o simbolismo deles, a proveniência deles, e o que realmente poderá servir isto para a questão templária. Isto, para mim, é que é o fundamental. Pronto, se são verdadeiros, se não são verdadeiros, eu não sou arqueólogo, não sou especialista em antiguidades, sou meramente um curioso. Nem historiador sou, pronto. Sou apenas meramente um curioso interessado nestes temas. Não tomo logo à partida que é tudo falso, porque acho que as coisas é um bocado linear demais dizer logo que é tudo falso à partida, só porque é do canal de História. Pronto, quando é preciso procurar informação e tentar perceber o contexto disto tudo. As coisas não são assim tão lineares. Dizer que é tudo falso é uma forma de... Pronto, é o canal História, é tudo falso. Não, as coisas não são assim, é preciso investigar. Eu também fui investigar a história da pessoa que avalia as peças, o Tockley Perry. Realmente ele esteve preso, foi contrabandista, ocultava as peças de uma forma bastante engenhosa para passar as peças, não é? Roubar as peças do Egito para outros lados e depois vendê-las. Estás a falar do especialista que vimos a fazer a certificação. Exatamente. Não é nenhum dos donos das peças. Exatamente. A pessoa que avalia as peças esteve presa, não é? Foi descoberta, esteve presa acho que 6 anos, se não me engano. Ele utilizava um método muito interessante porque ele passava as peças como se elas fossem apenas souvenirs. Ou seja, como é que eu ia te explicar? Ele cobria as peças e deturpava as peças para que elas parecessem novas e não tivessem valor nenhum. E depois, quando chegava ao local para transacionar as peças, retirava isso tudo que tinha posto. Pronto, eram as peças originais. Ou seja, era muito engenhoso, não é? O homem realmente trabalhou com imensas peças. Isto é assim, ok.
não é sério, mas um contrabandista é um ladrão, é um falsificador, ok, tudo bem, nós sabemos tudo, que isso é tudo verdade. Mas se há pessoas que normalmente percebem um bocado destes assuntos, são precisamente este tipo de gente. Fazendo uma analogia com um caso português, que é o caso do Rui Pinto, não é? Pronto. Divide opiniões, não é? Para uns é um herói, para outros é um vilão, pronto. Mas o que é certo é que o rapaz é bom naquilo que faz. Se é uma pessoa honesta, se não é, tenho muitas dúvidas que seja uma pessoa honesta, mas realmente naquilo que faz é bom. O que me leva a concluir que este Tocqueville Perry também poderá eventualmente ser bom naquilo que faz. Obviamente que a questão de personalidade, de honestidade, deixa a desejar. Mas o que é efetivamente verdade é que ele, neste momento, colabora com a polícia inglesa na detecção de falsificações de peças de arte. Ou seja, por ser tão bom, a polícia inglesa foi buscá-lo. Por isso, dá-me alguma credibilidade nesse aspecto da avaliação das peças. De resto, o João Fiandeiro já falou tudo, aquilo que eu sabia sobre o assunto, o João Fiandeiro já falou muito e até falou mais coisas do que eu não sabia, e pronto, agradeço a participação dele. Esta é a minha impressão sobre esta questão, é tentar perceber de onde é que vieram as peças, realmente de onde é que elas vieram, a sua proveniência, se realmente a história é assim, se não é assim, se haverá mais tentar aferir depois ao longo dos próximos episódios. Eu já vi a série toda. A série não vai esclarecer muito mais. Só vai realmente mostrar mais peças, nomeadamente mais 4, ou neste caso mais 3, são mais 3 episódios, e pronto, não vai resolver muito mais sobre esse assunto. Não é? O interessante, eu disse, o interessante da série, para mim, é somente as peças e a avaliação que é feita das peças. O resto da história... Quer dizer que o livro que está para sair pode ser, nesse caso, bastante mais definidor. Como eu já tinha referido lá no grupo, vai ser um livro, e o João Fiandeiro confirmou isso, vai ser um livro, vai ser explicado. Vão ser explicadas todas as peças, todos os detalhes das peças, e pelo que eu sei também vai ser feito um site, ou seja, vai ser publicado em site. Ou seja, tudo isto que estamos aqui a fazer é interessante, pronto, é uma forma de tertúlia, temos que fazer alguma coisa no confinamento, então olha, faz para tertúlia sobre isto. Muito bem. Pronto, mas é um bocado extemporâneo por causa disso, porque não temos os dados todos. Não, mas os dados todos, eu creio, pela forma como isto está feito, nem no livro vamos ter os dados todos. Nem vamos poder certificar que veio tomar, e é muito complicado. Não sabemos disso. Isso é falar de forma contemporânea, nós não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, não sabemos o que é que vai acontecer, se as peças vão ser validadas, se não vão ser validadas. Muita coisa eu acho que ainda poderia acontecer, mas isso é apenas a minha opinião, porque eu não percebo nada disto. Ok, obrigado, Paulo. João Pedro Silva quer fazer um comentário, eu vou passar o meu estatuto de anfitrião ao Luís Fonseca, está bem? Espera lá só um segundo, que temos aqui uma intervenção anterior pedida. Era uma pergunta, creio que já foi respondida. Eu já tomo conta da coisa. Por favor, só muito rapidamente para que todos saibamos. Ao fundo da aplicação, vocês têm um botão que se diz reações. Se clicarem aí, têm sempre a opção de levantar a mão. Sabendo quem tem a mão levantada, é mais fácil nós darmos a palavra em sequência. Ok, a Luísa Chaves quer intervir e fazer uma pergunta. Muito bem. Luísa, esteja à vontade. Olá, boa tarde. Eu sou, sem dúvida, uma apaixonada por aquilo que é a realidade dos Templários, sou uma humilde aprendiz de tudo isto. Vi os 2 episódios e surgiu-me, não sei, não consigo falar da legalidade ou da veracidade dos objetos, fiquei como leiga fascinada, mas surgiu-me uma dúvida e questionei-me ao longo dos 2 episódios sobre ela e dela não consigo sair. Para se fazer uma escavação, corrijam-me todos, por favor, porque eu estou aqui como mera aprendiz, são precisas autorizações. Como é que é feita uma escavação? Algures em Tomar, sendo Tomar o que é, e não há registro dessa escavação. Foi feita clandestinamente, as autoridades não tinham conhecimento, os senhores caíram ali do céu e escavaram e pegaram nos objetos, supostamente, vamos imaginar, escavaram e pronto, ok, agora vamos embora. Deixa-me um bocadinho preocupada, sei que o contexto foi nos anos 60, mas deixa-me um bocadinho preocupada como é que alguém chega ao meu país, como é que alguém chega a Tomar, e Tomar é o que é, escava, ok, e se calhar são ou não são, pronto, ok, agora pegamos nisto e vamos embora. Era somente isto, porque eu acho que a montante está um bocadinho
como é que isto foi autorizado, como é que isto foi possível. Muito grata e excelente Obrigado painel. Obrigado pela pergunta, Luísa. Devo dizer-lhe que ficaria muito espantada com o que se passa por este país e as coleções privadas que existem de escavações clandestinas e de coisas muito mais sérias e muito mais graves. Mas eu daria a palavra ao João Fiandeiro, que é de Tomar, conhece melhor a realidade de Tomar. Obrigado. E acho que pode responder muito melhor do que eu. João, por favor. Primeiro, não foram nem o Hamilton, nem o Carl, nem nenhum destes intervenientes que fizeram escavações. Ninguém da produção, vamos pôr assim, fez escavações nem em Tomar e, tanto quanto eu saiba, em lado algum. Porque a série passa-se também noutros sítios e vai a outros locais e que faz analogias por diversos locais. Para fazer a relação um pouco também, como já foi aqui dito, enflorear ao fim e ao cabo os objetos. As escavações que não foram... já houve aqui 2 senhores arqueólogos a falar e é um facto. Não houve escavações para encontrar estes objetos. Isto foram alguém que esburacou, é o termo que nós podemos usar, porque não, uma escavação é uma coisa feita com cabeça de organismos, tem uma autorização própria, é feita com um objetivo e do qual tem um acompanhamento académico ou científico com arqueólogos ou pessoal avalizado para o efeito. Atualmente há obras em todo o país, como sabe, e em Tomar é isso, e tem que lá estar arqueólogos a acompanhar as obras. O Carlos Batata é um dos que tem estado mais até aqui em Tomar envolvido nisso e tem feito um excelente trabalho na sinagoga e noutros locais. Portanto, aquilo não foram escavações, aquilo foi alguém que andou a cavar algures, que fez uma escavação ilegal. E temos que ver à época, anos 60 e 70, estamos ainda em Estado Novo, num período em que as pessoas iriam ali a um canto qualquer, não tínhamos a dimensão arquitetónica que hoje há e de urbanismo que temos, as estradas não eram como hoje e a gestão do território era muito dentro daquilo que era a noção do Estado Novo. Portanto, se alguém encontrou eventualmente possa ter dado ou não valor, de certa forma não saiu daqui para fora. Esse é o trilho que se consegue identificar, ou seja, que o Hamilton identifica. Eu não quero nunca dizer que elas foram cá feitas, isto é o que ele diz que foram de cá. Corretíssimo. Pronto. Muito Luís, bem, deixa-me fazer um comentário. Sim. Faz o comentário. Queria fazer um comentário muito rapidamente relativamente a este tema da veracidade ou não dos objetos. Em primeiro lugar, deixar claro que não me passa pela cabeça questionar da veracidade dos objetos, da mesma forma como não me passa pela cabeça questionar da sua falsidade. Eu não tenho capacidade para fazer essa análise. Eu, quando menciono o cuidado que devemos ter na análise destes temas, pela forma como eles nos são trazidos através de um canal de entretenimento como o canal História, não estou com isto a dizer que isso chega para desqualificar os objetos de todo. Já percebemos que os objetos não têm valor arqueológico, podem efetivamente ter um extraordinário valor histórico e, nessa medida, até nos podem dar pistas sobre outros temas, mas nós, na verdade, só saberemos se os debatermos da forma correta. E debatê-los da forma correta não é, no meu entender, debatê-los sobre se eles efetivamente foram encontrados numa escavação em Tomar ou não. Até porque, e isto para sublinhar a forma como nós somos condicionados a pensar para um programa desta natureza, ou eu percebi mal e estive extraordinariamente distraído no primeiro episódio, que, como disse, foi o único que vi, ou temos a certeza absoluta, pelo próprio episódio, que 2 deles não vieram de Tomar. Ou pelo menos um deles não é templário. Porque se não me falhou a percepção, e por favor corrijam-me, porque eu posso efetivamente ter estado distraído no visionamento do episódio, mas pareceu-me o Hamilton referir que a pequena arca tinha pertencido ao infante Dom Henrique. Se a arca pertence ao infante Dom Henrique, a ligação é extraordinária e merece que nós debatemos. Quem foi o infante Dom Henrique? O que é que ele foi na Ordem de Cristo? E o que é que a Ordem de Cristo é em relação à Ordem do Templo? E o que é que isso significa para a tradição e para o papel de Portugal? Esse é o que verdadeiramente nos interessa discutir, mais do que se a arca tem ou não a valor arqueológico ou histórico. Mas esse garantidamente não era templário. Se é do tempo do infante Dom Henrique, lamento, não é templário. O que significa que tem uma relevância extraordinária para nós
mas não é um objeto templário da forma como é apresentado como uma relíquia templária. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, fui eu que vi mal ou o elmo que estava revestido de betão vinha do castelo alemão onde o senhor das SS viveu? Correto. Então não veio de Tomar, seguramente. Esse não. Então pronto, o que eu quero no fundo vincar para todos aqueles que me estão a ouvir é que a forma como este conteúdo nos é apresentado, a maneira como a série é montada, o achado das relíquias templárias, o extraordinário, finalmente descobriu-se o tesouro dos templários, e daquilo que nós estamos aqui num domingo à tarde a discutir como 5 objetos que fazem parte do tesouro dos templários, há 2 que não são. Ou que pelo menos não vieram de Tomar. Mas sou eu que estou a ver mal. Isto pouco atento. Agora, o tema aqui não é se os objetos têm valor arqueológico. Já vimos que não têm. Valor histórico podem efetivamente ter e deverão seguramente ter um extraordinário valor de colecionador. Eu adorava tê-los, confesso. Isto está completamente fora de questão. Agora, o que nós temos que perceber é o que é que aqueles objetos nos trazem que faça sentido debater no tema que tem a ver com os templários. O que nos levaria depois a uma discussão que eu acho que daria vários domingos para todos nós aqui. Enfim, se o confinamento durar, poderemos eventualmente ter a oportunidade de o fazer. Que é, então, o que é isso do Tesouro dos Templários? No qual há pouco só aflorámos e que efetivamente traz-nos questões que são muito relevantes. Era só isto que eu queria dizer. João Pedro, muito brevemente, e só para fazer um contraponto e para deixar aqui uma nota, o facto de ter pertencido ao Infante Dom Henrique não significa que tenha sido ele a mandar fazê-lo. Poderia ter sido uma herança que já vinha de trás. Claro assim como o elmo pode ter sido levado de Portugal para a Alemanha. Claro que sim. Ou seja, nós não sabemos, até sabermos de onde vêm e termos mais, digamos, mais alguma fiabilidade relativamente aos objetos em si, tudo é um bocadinho, especulativo, sim, nós não sabemos ao certo aquilo a que estão sujeitos e o que foi feito com eles. Muito bem, e por isso a palavra certa é não sabemos. Não devemos debater na premissa de que sabemos, porque é assim que o prato nos é servido. Isso, mas isso eu acho que passou muito bem e julgo que o João foi muito claro também quando disse isso. É um programa de entretenimento. E eu julgo que existe aqui algo que nos escapou que talvez possa ser muito importante. Este entretenimento não faz falta nos dias de hoje para refocar a atenção e para fazer com que o tema volte a ser discutido. É que as fábulas e as histórias sempre foram a maneira de chamar a atenção do mundo para realidades que são superiores. É muito difícil explicar algo complexo se as pessoas não tiverem algumas bases, mesmo que sejam fantasiosas sobre o assunto. E julgo que, em relação a isso, tanto o canal História como outros canais que têm estado nos últimos anos a dedicar-se à questão templária, têm feito um trabalho, eu diria, curioso perante o crescendo da Ordem Templária nos dias de hoje. Eu julgo que isso pode ser bastante interessante. Muito bem. Ficamos com essa nota, porque já lá vão quase 2 horas de debate e não era para durar tanto tempo. Fiquem atentos ao grupo, porque vamos marcar então um novo debate uma vez que termine a série, possamos ver a série completa, e aí vamos então ter mais oportunidade de analisar cada um dos 5 objetos e não só aquilo que é dito sobre eles, mas também refletir um bocadinho acerca deles deste ponto de vista mais, diria, esotérico, até metafísico, porque temos ali uma espada, temos ali cálices, temos ali coisas muito interessantes que vale a pena discutir. Qual é que seria o seu enquadramento, enfim, dentro do que conhecemos sobre os Templários. Resta-me agradecer ao João Fiandeiro por ter aceito o nosso convite, ao João Pedro Silva e ao Luís Fonseca por me terem ajudado aqui a moderar o debate. E por hoje ficamos por aqui. Eu vou disponibilizar o vídeo dentro de alguns dias no grupo, para vocês partilharem com os vossos amigos. É longuíssimo e isso deve-se, de facto, à vossa participação. E muito obrigado a todos que estiveram presentes. Falamos então dentro de mais ou menos 3, 4 semanas, que é quando terminará toda a série na RTP. Muito obrigado a todos e bom fim de semana. Obrigado a todos, boa tarde, até à próxima. Obrigado, boa tarde, bom fim de semana. Bom fim de semana, obrigado.